Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Graças a Deus, aqui nós estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical do quarto trimestre de 2025, ocasião em que estamos estudando Gênesis, as origens, e pela graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus, chegamos à nossa lição de número 13, que vamos tratar a respeito da história de Jacó. Nós queremos já apresentar a vocês o texto áureo dessa lição, que está em Gênesis capítulo. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Graças a Deus, aqui nós estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical do quarto trimestre de 2025, ocasião em que estamos estudando Gênesis, as origens, e pela graça e a misericórdia do Senhor nosso Deus, chegamos à nossa lição de número 13, que vamos tratar a respeito da história de Jacó. Nós queremos já apresentar a vocês o texto áureo dessa lição, que está em Gênesis capítulo 35, verso 10. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Lição de número 13, a história então de Jacó. Nós temos aqui apresentado para vocês o nosso esboço, que é o nosso padrão da escola bíblica dominical, com uma introdução, os 3 tópicos, sendo o primeiro, Deus confirma o concerto em Jacó. O segundo, Jacó se encontra novamente com Deus. E Jacó abençoa a seus filhos. E por fim, a nossa conclusão. Nós vamos, antes de fazer a leitura da nossa introdução, eu quero fazer a leitura do texto bíblico com vocês, de Gênesis capítulo 28, verso de número 10 até o verso de número 22, que é a nossa leitura bíblica em classe. Desta feita, eu quero fazer essa leitura com vocês. E está escrito assim: partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, a darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito
o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto na sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que te tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu quero, nesta oportunidade, fazer algumas observações do texto com vocês, o texto lido, e a primeira dela é o reforço do concerto que Deus fizera com Abraão e também com Isaac. E agora Deus está confirmando em Jacó. E outro detalhe, o lugar onde ali estava Jacó, o Senhor Deus fala que daria a ele e a sua semente aquela terra. E o Senhor diz assim no verso 15: te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que eu te tenho dito. Prestemos bem atenção como o Senhor nosso Deus, Ele chama as coisas que não existem como elas já existissem. Naquele lugar, Deus disse para ele: te tornarei e te farei voltar aqui. Anos vão se passar, mas esta palavra aqui, ela vai se cumprir na vida de Jacó. E Jacó, naquela visão extraordinária que ele teve, naquela introspecção aí do mundo espiritual, ele chegou à conclusão que aquele lugar ali era realmente terrível, temível, porquanto não era outro lugar senão a casa de Deus, onde o Senhor estava presente. E por último, eu quero falar a respeito do que Jacó fez com o Senhor. Ali também um trato com Deus, um voto com Deus, de que Deus o guardasse em sua viagem, tornasse a trazê-lo em paz até a casa de seu pai. Prestemos atenção que Deus já havia tido, que traria ele em paz para aquilo. Agora, na sua palavra de homem, ele vai dizer: e eu tornando em paz aqui, o Senhor será o meu Deus. Nesse versículo aqui, ele não está fazendo uma proposta para Deus, de Deus ser o seu Deus ou não, ou até colocando uma condição para Deus. O que eu vejo nesse versículo é que realmente ele vai ter apenas uma constatação com ele, que quando ele retornasse da sua viagem, da sua peregrinação, e essa mensagem se cumprisse, então ele, quanto homem, ele teria uma certeza maior ainda de quem havia falado com ele, ou seja, o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Bem, feito essas primeiras observações, eu passo a leitura agora da nossa introdução no nosso material de classe, dessa lição 13, a história de Jacó. Nosso propósito foi expor e nos deter com maior minúcia na primeira parte do livro de Gênesis, que compreendeu aí os capítulos 1 até o 11. E fazer uma abordagem mais temática sobre a segunda parte, que trata das origens da nação israelita a partir dos acontecimentos envolvendo principalmente os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó e seus filhos. Assim, nesta última lição, consideraremos alguns passos importantes da vida de Jacó,
E como o Senhor Deus, ele confirmou com ele o seu conserto, fazendo deste homem o herdeiro da promessa e da bênção de Abraão. Esta é a proposta, então, da nossa lição de número 13. E assim, seguindo o nosso esboço, nós temos o primeiro tópico, que é Deus confirma o conserto em Jacó. Vamos fazer a leitura aí do nosso primeiro parágrafo e a primeira parte, e eu leio da seguinte forma: não obstante, escolhido desde o ventre de sua mãe para ser aquele em quem haveriam de se cumprir as promessas feitas a Abraão, Jacó somente foi reconhecido como o herdeiro após a ocasião em que sutilmente tomou o lugar de seu irmão Esaú, recebendo a bênção reservada ao primogênito, cujo direito já havia adquirido, comprando a primogenitura de seu irmão mais velho, que a havia desprezado. Entendendo depois disso que Jacó havia sido escolhido por Deus para ser o seu herdeiro, Isaque o despediu para a terra de seus parentes, Harã, a fim de obter para si uma esposa. Ocasião em que também confirmou a bênção que havia outorgado ao filho mais novo, confiando aos cuidados do próprio Deus. Antes de passar aqui o nosso slide, lembrar que na última lição, a de número 12, nós já falamos a respeito aqui do nascimento de Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos. Gêmeos, mas quem nasce primeiro é Esaú, e Jacó vem agarrado ao seu calcanhar, por isso o seu nome Jacó. E daqui a pouquinho nós vamos dar o significado desse nome para os irmãos e também explicar alguns pontos importantes com relação ao nome e também à atitude desse homem. Diferente do que muitos comentam, daqui a pouco eu me aprofundo um pouquinho mais. Agora, é prestar atenção na linha de pensamento da lição e daquilo que Deus está mostrando no todo, para que nós não nos percamos em partes, o que faz com que muitos tenham uma má interpretação dos textos bíblicos, é se deter em partes e não conseguir enxergar o todo, o projeto de Deus, aquilo que Deus está querendo mostrar. Então vejam, no caso do nascimento de Esaú primeiro, dos gêmeos, Jacó já segurando ao seu calcanhar. Todavia, nós não podemos nos esquecer da oração da mãe desses moços, que estava encabulado com o que estava acontecendo com ela, e foi orar ao Senhor, e o Senhor já havia dito a ela que duas nações estavam se formando no seu ventre, e que o maior serviria o menor. Ou seja, antes mesmo que os dois moços viessem à luz, o Senhor Deus já estava dizendo que para ele, Deus, o primogênito, era exatamente o que nasceria diante dos olhos dos homens em segundo lugar, e não o primeiro. Lembre-se bem, isso ficou muito claro para Rebeca, que entendeu, guardou no seu coração. No entanto, Isaque, ele não teve essa revelação da parte de Deus. E Isaque, ele vai ficar focado no seu primogênito, do ponto de vista humano. Dessa forma, Rebeca tem uma visão espiritual em relação ao projeto de Deus, aos planos de Deus, e uma vez que Isaque, ele está com seus olhos voltados para a parte carnal, física, de modo que a sua visão espiritual do projeto de Deus ainda para ele não estava claro. Feito essa observação, nós vamos então aqui seguir para a segunda parte desse primeiro parágrafo e leio: e Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão,
Assim Jacó partiu para longe de seus pais de uma longa e árdua jornada, a fim de entender melhor e cumprir o propósito que Deus lhe havia destinado, não sem ter de enfrentar também muitas dificuldades durante a sua longa estadia na terra de Canaã. Aqui nós já percebemos que Isaac agora ele vai reconhecer que realmente as bênçãos de Deus estavam sobre Jacó e não sobre Esaú, de modo que vai despedi-lo então para a terra de seus parentes, a fim de que ali ele formasse a sua família e recebesse as promessas de Deus já feitas para os seus pais. Assim Jacó partiu para longe de seus pais em uma longa e árdua jornada, a fim de entender melhor e cumprir o propósito que Deus lhe havia destinado, não sem ter de enfrentar também muitas dificuldades durante sua longa estadia na terra de Harã. No nosso segundo parágrafo, não há dúvida de que a visão registrada no capítulo 28 representa uma experiência fundamental na vida espiritual de Jacó. Praticamente um primeiro chamado divino, como o de Abraão, em Ur dos Caldeus, ainda no começo da longa jornada que tinha pela frente, Jacó resolve pernoitar em um local ermo, onde não dispunha de mais nada mais confortável do que uma pedra por cabeceira. Mas é naquela rústica acomodação que o Senhor Deus se lhe manifesta, revelando que ele não apenas havia sido escolhido para herdar a bênção de seus pais, mas também que o Todo-Poderoso sempre estaria com ele, operando maravilhosamente em sua vida. Daí a visão dos anjos subindo e descendo continuamente por uma escada cujo topo estava o próprio Deus. Com Jacó, essa experiência espiritual que foi fundamental para o seu amadurecimento, para iniciar aqui uma comunhão mais profunda com Deus, e como lido aqui, como o Senhor Deus também, pela primeira vez se manifestou a Abraão, e Abraão obedeceu a sua voz, e assim, com o caminhar na jornada com Deus, é que esses homens vão aumentando aí a experiência e consolidando a sua fé e confiança no Senhor. Essa é a primeira experiência aqui de Jacó com o Senhor Deus no mundo espiritual. Assim como lá na frente também nós vamos ter depois o caso de Moisés, que tinha um chamado de Deus, uma vocação de Deus, mas vai realmente isso se efetivar e se manifestar naquela ocasião em que ele está no Monte Horebe, em que Deus ali se manifesta num arbusto de sarça ardente e Moisés pôde ouvir a voz do Senhor. Então aqui nós destacamos esta primeira experiência espiritual de Jacó com o Senhor nesta ocasião, que é o que eu já fiz a leitura do capítulo 28 a partir do verso de número 10. E nessa visão, de fato, considerando agora aí nossa última parte do parágrafo, de fato, considerando as situações inusitadas pelas quais Jacó passaria, somente esta visão explica por que, quando em situações de humilhação, injustiça, fraqueza segundo a carne, este homem ainda podia se sobressair e prosperar. E as expectativas dos que desejavam o seu mal eram completamente frustradas. Aqui para nós cabe também outra observação. Todos aqueles que são chamados por Deus, têm um propósito, Deus tem algo para realizar, a vida parece ser bem difícil, né? De uma caminhada de grandes desafios, de grandes adversidades, de injustiça. No caso de Jacó, muita humilhação, muita injustiça, muita fraqueza também na sua carne, mas como o apóstolo Paulo
deixou bem escrito para nós, ensinando que tudo isso é para mostrar que o vaso é de barro e que a glória sempre ela vem a ser de Deus. É Deus que está sustentando. Embora todas essas situações que nós aqui já lemos, nós vamos ver que em todas elas Jacó se sobressaiu e também prosperou. Por causa do quê? Por causa da presença de Deus, por causa das promessas de Deus. Deus, ele está sustentando tudo isso, porque uma palavra de Deus dita para Abraão, depois repetida para Isaac e agora para ele próprio, Jacó. E o Senhor, então, por amor à sua palavra, está sustentando. É outra linha que a gente precisa manter desde aquela primeira, que Deus, ele já revela o todo para Rebeca, que nós não podemos perder de vista. Aqui também, nós precisamos prestar atenção naquilo que o Senhor, Deus, está mostrando. Há uma fraqueza na parte humana? É um homem fraco, vaso de barro, é carne. No entanto, nós vamos enxergar aqui a manifestação da graça e do poder de Deus através da vida deste homem e de tantos quantos o Senhor Deus, ele chama para fazer parte do seu projeto. É Deus que sustenta. Não existe em nós força própria para dizer que foi a minha força que me sustentou, eu alcancei esse poder de mim mesmo, me esforçando somente na carne. Não, sem Deus não há possibilidade. Quem venceria tamanhas humilhações, injustiça e fraqueza nessas condições aqui, se Deus não fosse com ele? Então, essas lições que nós aprendemos da história de Jacó, elas são importantes para nós nos dias de hoje. Afinal de contas, nós não estamos aqui para contar apenas história. Nós estamos aqui aproveitando a história de um homem, de um patriarca, de onde nós podemos extrair princípios espirituais para nós nos dias atuais, para que nós nos identifiquemos com essas circunstâncias de repente, mas de também ter a certeza conosco de um chamado, de um propósito de Deus, daquilo que Deus tem conosco na nossa caminhada. E você, professor, vai transmitir isso para os teus alunos na classe, porque todos têm um chamado, têm uma vocação, então que nós possamos sempre estar confiantes em Deus, pois o Senhor sempre no controle. Seguindo para o nosso terceiro parágrafo ainda desse primeiro tópico, em que Deus confirma o conserto em Jacó, nós lemos o seguinte: e que Deus cumpriu esta promessa, nós vemos claramente ao longo da estadia de Jacó junto de seu tio Labão, a qual foi durante todos aqueles anos de adversidades contrabalanceadas pela intervenção divina em favor do jovem. O fato de ter que trabalhar mais tempo do que o ajustado com seu tio para desposar Raquel, o afinco e a renúncia com que protegia o rebanho do agora também sogro, enquanto esse com seus filhos procurava encontrar meios de impedir sua prosperidade e o enganar, os riscos que passou por ter partido de volta para sua terra, tanto em relação ao seu tio e sogro, como em relação a Esaú, e ainda os ciúmes de suas duas mulheres que disputaram entre si a preferência do marido. Então aqui nós temos mais adversidades da parte da vida humana de Jacó, do seu dia a dia, e também esse balanço aí da intervenção divina em todo momento na história de Jacó. A presença de Deus e o desejo de Deus de cumprir realmente aquele projeto. Então nós vamos chegar à conclusão que realmente tudo aquilo que o Senhor Deus ele promete, ele vai cumprir. Os planos de Deus, eles jamais poderão ser frustrados. Aprendamos isso.
Então não é homem. Hoje nós ouvimos muito isso nas igrejas, principalmente daqueles, eu trabalho bastante com treinamento vocacional, então eu sempre estou falando isso para os irmãos, pois eu vejo a reclamação de alguns de que determinada igreja ou em determinado lugar, algumas situações não os deixa prosperar, chegar num ponto que eles têm a visão de que Deus tem para eles, ou até mesmo homens como pastores estão impedindo o meu crescimento. Isso não existe. Nós estamos aqui estudando a história de Jacó, Bíblia, e nós estamos vendo que não tem o que possa impedir um homem de prosperar da forma como Deus quer. E eu sou também testemunha viva. O meu ministério, que vocês muito bem conhecem, eu também tenho o meu testemunho real, verdadeiro, que nenhum homem, absolutamente nenhum homem, ou até a distância que eu estou, por exemplo, numa congregação distante da sede, e às vezes falar, ninguém está me vendo. Não, o homem pode não estar me vendo, mas o importante é o Todo-Poderoso, Ele está nos vendo. Então, onde você estiver ministrando esta mensagem, transmita isso também. Não importa o lugar, não importam as condições, o importante é que nós estejamos sempre no centro da vontade de Deus. Agora, continuando nesse nosso terceiro parágrafo e nessa segunda parte do nosso parágrafo, mas tudo isto o quê? Todas essas adversidades, todos os problemas, tanto com tio sogro ou quanto com as suas esposas, enfim, tudo isso redundou em amadurecimento espiritual para Jacó, que aprendeu a confiar e a depender mais do Senhor Deus, pois em cada ocasião ele testemunhou a misericórdia divina em seu favor, pela qual prosperou surpreendentemente, achou graça diante daqueles que desejavam o seu mal, foi livrado de muitos perigos e alcançou uma descendência mais numerosa do que os seus pais. E notemos que em todas essas angústias, Jacó demonstrou grande paciência, resignação, movendo-se apenas mediante a determinação do Senhor. Vale no material de classe você marcar agora nessa parte aqui, nessa segunda parte desse terceiro parágrafo que nós acabamos de ler, isso a respeito de redundamento em amadurecimento, né? Redundou em amadurecimento espiritual para Jacó, todas essas adversidades. Não é o que o apóstolo Pedro, não é o que nós aprendemos no Novo Testamento, de que a prova da nossa fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro. Assim como o ouro ele é provado pelo fogo para que ali apareça cada vez mais a sua pureza, também a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência de Deus. E o que é que faz com que a nossa fé ela seja aperfeiçoada? São as adversidades, os problemas, os obstáculos que enfrentamos, de modo que nós também precisamos aprender disso de Jacó a respeito de paciência e a respeito de resignação. Movendo-se, aí essa última parte importantíssima, movendo-se apenas mediante determinação do Senhor. Nunca nos mover por causa de problemas, fugir de tem tantos problemas aqui, tem tantas dificuldades aqui que eu já não estou aguentando mais. Eu vou sair daqui e eu vou procurar um lugar mais fácil, mais calmo. Não, nunca faça dessa forma. Você enfrente as dificuldades, os problemas e ore ao Senhor e espere uma direção da parte de Deus. Temos falado isso desde as primeiras lições aqui com vocês. Precisamos memorizar isto, precisamos guardar isto. Lógico, olha quantos versículos nós temos aqui, que eu não vou estar lendo todos com vocês. Eu fiz a marcação de alguns, por exemplo, capítulo 31,
e o versículo de número 5 até o 13, esse eu vou ler com vocês. Então, verso 5 até o verso de número 13. E assim está escrito: E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmas sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou, mudou o meu salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. E disse ele: levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra e torna-te à terra da tua parentela. Aqui está os versículos propostos para nós, para a leitura, e como esse homem aqui, ele espera uma direção de Deus. Então, as dificuldades, elas são grandes, tanto no engano do seu tio quanto a ele, a primeira esposa, depois ter que trabalhar mais 7 anos por aquela que ele realmente amava. Enfim, agora o seu salário que 10 vezes Labão trocou, fazendo com que Jacó não prosperasse. No entanto, o Senhor Deus estava a favor de Jacó. E é isto aqui, meu querido professor de escola bíblica dominical, que nós precisamos transmitir para os nossos alunos a respeito, que é preciso realmente paciência, resignação e somente nos mover mediante uma determinação de Deus, porque é a orientação de Deus é que nos vai fazer prosperar e nos vai fazer crescer. Assim vamos ao segundo tópico. Jacó se encontra novamente com Deus. É o nosso destaque agora para o tópico. No primeiro parágrafo, outra experiência notória que ajuda a entender o relacionamento particular de Jacó com Deus ocorreu durante sua viagem de volta para Canaã, agora saindo de Harã, retornando a Canaã. Depois de ter sido livrado por Deus de seu tio Labão, que poderia tê-lo feito retornar consigo para a terra de Harã, o patriarca novamente se viu diante de outro grande perigo. Seu próprio irmão Esaú, já senhor de uma família numerosa e com meios para, saindo ao encontro de Jacó, vingar-se do episódio envolvendo a bênção da primogenitura, que a seus olhos lhe havia sido tomada injustamente. É verdade que o próprio Deus havia instruído seus servos sobre como deveria se preparar para esse encontro. E atendendo à súplica angustiada de Jacó, livrou mais uma vez do perigo. Aqui nós temos uma perseguição de Labão contra Jacó, mas o próprio Deus já falou com Labão que não era para enfrentar Jacó, não era para criar caso com Jacó, porque o que Jacó estava fazendo era em obediência à voz de Deus. E assim o Senhor o livra dessa situação. Agora, de tudo aquilo que Jacó, ele já superou, que nós já destacamos aqui, mas havia ainda o seu passado. Tinha algo lá atrás
que não havia sido resolvido. Não tinha sido muito bem resolvido. E daí não adianta um homem querer continuar algo na presença de Deus sem resolver algo que está lá atrás. Tem que tudo na nossa vida ser resolvido. E nós não temos que ficar preocupados como que vamos fazer, como que atitude tomar. O segredo sempre é confiar em Deus. É sempre depender da misericórdia de Deus. A primeira coisa é ter no coração o desejo de enfrentar as dificuldades. Infelizmente, hoje, na atualidade, tem muitos cristãos que têm medo de enfrentar as suas duras realidades. A vida debaixo do sol, para cada um é de uma forma. Diferente para mim, diferente para você, mas de modo que todos têm a sua cruz. E a recomendação do Senhor Jesus é: tome cada dia a sua cruz e leve. Não tenha medo das dificuldades, não tenha medo dos problemas. Vamos aprender a transformar esses obstáculos, esses problemas, as adversidades em triunfo. E como que nós faremos isso? Diante de nós, muito difícil, mas para Deus nada é impossível. Então nós precisamos crer mais na providência de Deus e agir no mundo físico de acordo com aquilo que nós cremos. Não podemos, dentro de nós, ter uma confiança, dizer ter uma fé, mas aqui o comportamento no mundo exterior, ele ser diferente. Não tem jeito. Então, quando chega o nosso limite, nós vamos enfrentar a dificuldade. Mas um momento ou outro, a dificuldade se torna tão difícil, tão acirrada, é o momento da oração. Agora é o momento de falar com Deus. E é a experiência que levará Jacó a se encontrar novamente com Deus. Vamos lá? Então, no segundo parágrafo, foi, porém, durante a madrugada que antecedeu a esse encontro tão angustiante que Jacó teve uma das suas maiores experiências com Deus. Onde que acontecem as maiores experiências com Deus? No momento de maior angústia, no momento de maior dor. A Escritura descreve que enquanto Jacó e o seu povo atravessavam o val, ou seja, um trecho do rio onde é possível cruzar a pé, o val de Jaboque, o patriarca ficou para trás e ali lutou com um varão até o alvorecer. Esse varão era o próprio Deus manifestado, representado através de seu anjo, e apareceu ali para provar a perseverança e determinação de Jacó em alcançar o favor e a bênção de Deus, em prevalecer com Deus. Então veja, Jacó, ele nunca lutou contra Deus, não é contra. Jacó lutou com Deus. Então se entra na batalha, entra na guerra, é para Deus entrar conosco. E eu enxergo, é lógico que nessa lição nós estamos falando que nós estamos fazendo um resumo. E eu não posso ir muito longe com vocês aqui, mas essa passagem bíblica me chama muito a atenção no que realmente a minha vida é no espiritual e o que é a minha vida no mundo físico. Olhe para Jacó. O que ele tinha de tanta promessa e as experiências agora adquiridas com Deus e a sua vida espiritual, ela está sendo fortalecida e a sua fé também. Mas quando chega no momento aqui do exterior, no momento físico, Jacó, ele vai colocar para fora tudo isso que tem dentro dele. Ele vai aflorar, ele vai colocar então no mundo físico o que realmente ele acredita no mundo espiritual. Vejam que a nossa vida espiritual, ela precisa estar alinhada com aquilo que eu estou demonstrando no mundo físico,
Como que pode uma pessoa ter um comportamento do mundo espiritual, verbalizar algo espiritual, e quando chega na hora da atitude, aí o seu comportamento diz ao contrário de tudo aquilo que prega, que discursa? Não pode ser. E o caso de Jacó aqui, quando ele fica para a oração, ele fica ali para passar com Deus, atravessa toda a sua família, todo o seu gado, seus servos, e ele fica a sós com Deus naquele momento. E ele vai, é como que, eu vou colocar aqui na minha pobreza de linguagem, é como que se Deus quisesse mostrar para Jacó o quanto ele estava disposto agora a enfrentar a sua maior batalha, o seu passado, aquilo que ficara mal resolvido. O quanto você está disposto agora a enfrentar isto. Então, por meio de um anjo, o Senhor ali aparece e Jacó está determinado. Ele está determinado, tanto que se apega com o anjo e ele luta com o anjo e vai prevalecer. É incrível isso. É algo que Deus, ele quer mostrar para nós, daquilo que ele tem de promessa, e uma capacidade, um poder, uma graça que Deus dá para nós. Nós podemos vencer, nós vamos vencer, como Paulo escreveu, nós somos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Só que isso não pode ficar só no discurso, isso tem que ser prático, isso tem que ser colocado na prática. Então, quando a adversidade chegar, não fuja dela, enfrente e mostre. Isso aqui ficou no mundo físico demonstrado o quanto ele realmente ali estava disposto a perseverar e com determinação alcançar o favor e a bênção de Deus. Lutou pela madrugada toda, de um modo que o anjo precisava subir, e ele vai dizer: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Então, é essa a batalha. Na segunda parte aí do tópico, de fato, desde o seu nascimento, este homem já havia mostrado que a sua vida não seria fácil. Não que o chamado de seus pais o tivesse sido, mas em Jacó vemos um homem de Deus que, embora destinado a herdar a mesma bênção de Abraão e Isaque, teve de lutar e esforçar-se muito para assegurá-las. Daí o seu nome ter sido mudado na ocasião desta prova de Jacó, suplantador, o que toma o lugar de outro, para Israel, o que luta, prevalece ou se esforça com Deus, como um príncipe, um dos primeiros. Então, a altura. E nesse ponto aqui, eu quero falar a respeito do nome de Jacó. Nós ouvimos muito dizer a respeito de um Jacó mentiroso, de um Jacó enganador. Ora, nós vamos perceber que Deus nunca deu esse título para Jacó, viu? Nunca deu. E o Senhor também nunca o repreendeu por tais atitudes que ele teve, desde aí da sua mocidade. O que é importante? O importante é que o Senhor Deus já escolheu Jacó. Existem fraquezas, nós estamos aqui dizendo que era um homem, um super-homem, de jeito nenhum. O que nós temos aqui é um homem fraco mesmo. E a Bíblia não esconde, Deus não escondeu. E mesmo esse homem tendo as suas fraquezas, o Senhor Deus não o desprezou. Nós devemos sempre nos lembrar que o importante é que o poder de Deus se manifeste nas nossas fraquezas, que nós sejamos melhorados por Deus. Algumas coisas que durante o caminho precisavam ser melhorados em Jacó, verdade. Mas quem é que está fazendo? É Deus. O Senhor Deus, no decorrer da caminhada, se nós fôssemos marcar aqui o quanto tempo leva para que a promessa de Deus se cumpra na vida desse patriarca, é tempo.
São muitos anos, as coisas não acontecem da noite para o dia. Por quê? Porque se existe alguma coisa que precisa ser melhorada, aperfeiçoada, quem é que vai fazer? É Deus. Então nós não temos que ficar presos naquilo do dia a dia, do personagem, e ficar procurando explicação. Nós devemos sempre alcançar o entendimento da graça e da misericórdia de Deus sobre homens falhos, fracos, assim como mais para frente nós tivemos Abraão, que demonstrou a sua fraqueza. Nós temos Noé, que já estudamos, que demonstrou uma certa fraqueza também, na hora que tomou lá o seu vinho, exagerou. Deus também não o repreendeu por essa situação. Na realidade, ficou ruim até para Cã, o seu filho, que agiu de forma errada. Nós temos depois também Davi, com as suas dificuldades, com as suas fraquezas. Mas ele próprio depois vai dizer: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado, mas que Deus vem e ali, ele retira, ele perdoa. A pessoa busca o Senhor e o Senhor sempre está pronto a perdoar. Então preste bem atenção. O nome Jacó também não significa mentiroso ou enganador, é suplantador, o que toma o lugar de outro. E assim mesmo o Senhor agora muda o nome para Israel, que é o que luta, prevalece ou se esforça com Deus. Então, mais uma vez, repito, não é contra Deus. Quem é que pode batalhar contra Deus e prevalecer? Não, é para lutar, se esforçar com Deus, é trazer Deus juntamente conosco nas nossas dificuldades, nas nossas batalhas, no nosso dia a dia. Nós vamos enxergar muitas dificuldades, mas nós vamos olhar para o Senhor Jesus Cristo, conforme o Novo Testamento nos ensina. Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não é para ficar olhando para as dificuldades, para as fraquezas. Quem fica olhando só para a fraqueza vai arrumar desculpas para não trabalhar, para não fazer melhor, para não aperfeiçoar. Nós precisamos olhar para o poder de Deus, que vai se manifestar nesse corpo fraco, nessa carne fraca, e ele vai nos aperfeiçoar. Então, agora, Israel, o que luta, prevalece ou se esforça com Deus como um príncipe. Dessa forma, nós vamos para o nosso terceiro tópico da nossa lição 13, a história de Jacó. A próxima etapa da história de Jacó ocorre durante suas peregrinações na terra de Canaã, agora seguindo nesse aspecto as pisadas de seus pais, mas não necessariamente com a mesma tranquilidade dos últimos dias daqueles. Ali ele foi turbado, primeiro pelo incidente em Siquém, onde seus filhos Levi, Simeão, mataram todos os homens da cidade, a traição, despertando contra eles a fúria dos povos que habitavam aquela terra. Depois foi ainda mais angustiado pela suposta morte de José, o filho da sua velhice, e ainda pela fome na terra de Canaã, e pelos problemas que os demais filhos encontraram ao descerem à terra do Egito em busca de alimento. Nós vamos perceber que realmente aqui as suas peregrinações dentro da terra de Canaã realmente não tem nada de dias tranquilos. Está chegando ao final da caminhada, mas as situações, as adversidades, elas estão cada vez mais se apertando. Dentro daquilo que nós já acabamos de ler, você depois pode reler no material, ver na Bíblia Sagrada os versículos que aí estão. Eu vou ler o 37 com vocês, o verso de número 3, que aqui corrobora, fundamenta, melhor dizendo,
a situação de José ser o filho da velhice de Jacó, que é o verso 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. E lá no verso de número 35, e levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro, hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim o chorou seus pais, ou seu pai, sem saber que ele havia sido vendido. Pelos irmãos, havia sido morto por um urso ou por uma besta fera do campo. Os mentirosos, esses sim, enganadores. Mas José, ele aqui estava no Egito sem que o pai soubesse, mas o pai está chorando. Então vejo as dificuldades que ele agora vai ter que enfrentar. E nós lemos aí na última linha que vai ter ainda de enfrentar uma fome terrível na terra de Canaã e também ter que descer ao Egito com toda a sua família. Nessa segunda parte ainda do nosso primeiro parágrafo, mas todos esses anos de tristeza foram aliviados com a notícia de que não apenas José estava vivo, mas havia sido exaltado na terra do Egito para se tornar o segundo abaixo do próprio faraó. Assim, com grande alegria, mas não sem buscar a orientação do Senhor, Jacó desceu ao Egito com toda a sua família, a fim de ver novamente seu filho preferido, e para que o propósito divino em relação à descendência de Abraão pudesse se cumprir com a multiplicação daquela ainda pequena família em uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia na praia do mar. Conforme o Senhor Deus, ele prometera a Abraão. Eu vou ler um versículo com vocês, porque, embora ele não esteja aí no material de classe, mas ele é oportuno, quando o Senhor Deus fez a promessa para Abraão lá em Gênesis capítulo 15 e verso 13, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, servi-los afligir-la-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Verso 16, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então tudo o que o Senhor Deus disse para Abraão há tanto tempo lá atrás, nós estamos vendo cumprimento aqui. Olha como que Deus, ele é perfeito. Os caminhos do Senhor, eles sempre são mais altos do que os nossos caminhos. Precisamos confiar. E o Senhor, ele já antecede. E se ele antecedeu, é porque, se ele mostrou, é porque ele vai fazer. Se ele mostrou, é porque ele vai dar. Nós precisamos confiar nisso. Deus te mostrou, vai dar. Não se preocupe com o percurso, não se preocupe com o tempo que vai demorar. Há uma inquietação tão grande nos dias atuais. Eu costumo sempre dizer na congregação, nós estamos vivendo a época da inquietação em que tudo que eu preciso tem que ser para agora, tá? Ou para ontem. Eu preciso da coisa rápida. E nós estamos, como cristãos, nos adaptando a essa modernidade. Porém, o Deus que nós servimos, que nos fez promessa, Ele não está se enquadrando nessa nossa modernidade, nesse tempo que estamos atravessando. O nosso Deus, Ele continua trabalhando do mesmo jeito que Ele trabalhou na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó, agora de José. E que modo que eu falo? Dificuldades, problemas, adversidades e o tempo, o elemento tempo. Podemos perceber que Deus falou coisas que duraram para se cumprir 15,
17, 20, 30 anos de cumprimento, para se cumprir tais promessas, Deus não mudou. Deus continua fazendo dessa forma. Agora, não se preocupe, existe um espaço enorme em que o Senhor está provando, que Deus está aí testando, mas quando Deus chega ao tempo dele, o momento oportuno dele, as coisas viram de uma tal forma e então nos parece que as promessas começam a serem aceleradas e as coisas acontecem. Mas para tanto é preciso ter paciência, é preciso perseverar, não desanimar. Não podemos, é como Paulo realmente escreveu em 1 Coríntios 15, 58, que nós devemos ser firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, se nós colocarmos o nosso ministério em porcentagem, eu colocaria que 75% de tempo do nosso ministério vai ser de provação, dificuldade e teste. Para depois chegar aos 25% ou os 20% restantes, o Senhor vai fazer grandes coisas e pode ter certeza, desses últimos 20% vai ser muito maior, coisas bem maiores do que poderíamos ter alcançado nos 70% ou 75% passados. O esforço do homem não vale nada. O que importa sempre é confiar no Senhor. Na nossa referência de Gênesis capítulo 46 e o verso 1 até 5, partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque seu pai. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: eis-me aqui. E disse: eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram Jacó seu pai e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Então aqui o Senhor Deus confirma o que está lá em Gênesis capítulo 15, que eu li com vocês. Olha como que o Senhor Deus falou lá com Abraão e como que Deus está falando agora com Jacó. E a quarta geração, conforme Deus falara com Abraão, vai se cumprir. Caminhos de Deus são perfeitos. E por fim, o capítulo 50 e o verso 20. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. A história de José. Jacó abençoou seus filhos, nós temos José aqui, e deve ser uma lição à parte a história de José, evidentemente, mas eu sempre gosto de enfatizar da história de José, esse versículo nós acabamos de ler, e o 45, verso de número 5, agora pois não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante das vossas faces. Então tudo aquilo que os irmãos de José fizeram tinha um propósito de Deus. Tudo Deus já estava na frente. Deus estava conduzindo. De modo que nada que acontece conosco que não seja a permissão de Deus. Então, professor, vamos aproveitar essa parte também para transmitir essa lição para os nossos alunos, para que os alunos aprendam isso. Ter paciência, resignação, confiança em Deus. E que, ainda que diante dos nossos olhos estejam as coisas acontecendo errada, mas errado para nós, homens. Deus está no controle. Nós precisamos saber que Deus, Ele vai fazer algo
bom lá na frente, de acordo com o seu plano e propósito. Não é de acordo com o que eu quero. Porventura, José teve sonho de ser faraó? Às vezes nós temos hinos aí que falam, né? Que você deve sonhar assim como José sonhou. Ora, José não sonhou. A ideia desses hinos é mostrar que você tem que sonhar ser grande, tem que sonhar ser governador. José nunca sonhou isso. Os sonhos que ele teve foram de Deus, mas ele nunca conseguiu vislumbrar, nem um pouco, a não ser Jacó, que uma certa vez disse ali de uma forma de discernimento que ele teve, dizendo para José: porventura você está dizendo que o seu pai e sua mãe vão se prostrar diante de você? Para eles era inviável aquilo. Então ninguém tinha uma ideia realmente do que aconteceria. Mas José manteve-se fiel a Deus. Então, aprendendo de seu pai Jacó, fidelidade com Deus, paciência, e José da mesma forma. Bem, continuando agora o nosso segundo parágrafo, que Jacó abençoou seus filhos, chegamos então a um último testemunho da fé do patriarca, agora nos últimos dias da sua vida, de longos e trabalhosos anos, reunindo assim seus filhos para abençoá-los. Jacó declara profeticamente a sorte das futuras tribos que se formariam a partir deles, assim como havia feito Isaac ao abençoar Jacó e Esaú, conforme nós lemos em Hebreus 11, verso 20 e 21. Notemos em particular a menção aos dias do próprio Messias, na previsão de que o cetro não se arredaria de Judá, uma referência à monarquia davídica, até que venha Siló, isto é, aquele a quem o cetro pertence por direito. Não muito depois disso, o patriarca encerra sua longa e árdua jornada neste mundo, sendo sepultado junto de seus pais no campo de Macpela, comprado por Abraão, e deixando para trás seus descendentes, cerca de 75 almas, os quais vieram daqui algumas gerações, os quais veriam daqui a algumas gerações as promessas divinas começarem a se cumprir. Hebreus capítulo 11, verso 20 e 21. Pela fé, Isaac abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Ainda agora Lucas, capítulo de número 1, aí, o capítulo 1 de Lucas, para a gente falar a respeito do cetro, a quem pertencia por direito e daquilo que a profecia de Jacó disse, né? Não arredaria de Judá até que venha Siló. Lucas capítulo 1, verso 32 até o verso 33. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aqui nós temos o cumprimento dessa mensagem que se dará em Cristo Jesus, nosso Senhor, da tribo de Judá, e o seu nascimento. E conforme Jacó havia profetizado, ali está o cetro por direito, se cumprindo aqui. Muito bem, assim nós chegamos à nossa conclusão dessa nossa lição de número 13, a história de Jacó. A bênção profética do patriarca e seu sepultamento, leio novamente. A bênção profética do patriarca e seu sepultamento na terra de Canaã manifestam a certeza de Jacó e seus filhos de que Deus cumpriria as suas promessas e que um dia mesmo o patriarca e seus pais, Abraão e Jacó, ainda veriam com seus próprios olhos esta grande e abençoada nação, cujos filhos virão então do Oriente e do Ocidente,
e assentar-se-ão à mesa juntamente com eles na eternidade. Abraão não enxergou fisicamente a promessa, assim como Isaac e o próprio Jacó. Mas, pela fé, sempre visualizaram, sempre andaram nessa terra como peregrinos e rejeitando esse mundo, porque buscavam algo melhor, algo mais excelente, uma pátria permanente que era os céus. E num dia marcado pelo Senhor Deus, aí essa promessa vai se cumprir na íntegra. Houve aí o cumprimento nas figuras, nas tipologias bíblicas? Sim, mas a promessa de Deus, como nós já temos estudado, não diz respeito a cumprimento na face dessa terra, mas sim na Canaã celestial, quando Jesus ele voltar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e então ele recolherá o seu povo e para todos sempre estaremos com ele. E aí sim manifestar-se-á aí um número enorme de filhos de Abraão pela fé, que estarão nos céus e ali assentado à mesa junto com o Senhor pela eternidade. Assim, passamos pela lição de número 13, a história de Jacó, e eu apresento mais uma vez esse esboço com uma introdução. Primeiro tópico pelo qual nós passamos, Deus confirma o concerto em Jacó. Segundo, Jacó se encontra novamente com Deus. E terceiro, Jacó abençoa a seus filhos. E a nossa conclusão. O nosso texto áureo, e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou o seu nome Israel. E a partir daí se formou a nação de Israel. Gênesis 35, verso 10. Assim, meus queridos irmãos, nós encerramos o nosso quarto trimestre de 2025 para a nossa escola bíblica dominical, Gênesis, as origens. E eu quero, nesta oportunidade, agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que me foi dada de, nessas 13 aulas, estar com vocês aqui, estudando, meditando. Foram momentos preciosos e que Deus continue abençoando cada um de vocês e nós vamos prosseguir, encerrando este ano de 2025, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor e sempre aprendendo dessas lições, a nós sermos pacientes, perseverantes, estarmos aí sempre batalhando e lutando como nós temos aprendido e louvar a majestade santa do Senhor, uma vez que fazemos parte de uma linhagem de bênção espiritual e depois temos chamado, temos uma vocação, temos um propósito de vida, temos um ministério para exercer. Alguns já estão na metade, alguns já passaram da metade, chegando ao finalzinho do seu ministério. Agora os nossos alunos de escola bíblica dominical estão dando os primeiros passos nesse ministério, no chamado. Que todos possam andar na presença de Deus e confiar verdadeiramente nas promessas do Senhor. Fiel é Deus para fazê-las todas cumprir, independentemente, como eu disse, do lugar onde estamos, se estamos sendo vistos por homens ou não. O importante é nós andarmos no centro da vontade de Deus. Meus queridos irmãos, alunos, professores, Deus abençoe a todos. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam.
logo aí embaixo, está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.